Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia. Áfia, que é a maior entidade de futebol master do planeta, a entidade dos amigos e das paixões. Ah, que beleza, como passou rápido, né? Já teremos no próximo fim de semana a abertura da Copa Áfia Portugal 2023 e pela primeira vez a nossa competição estará em Cascais, hein? Falando neste magnífico lugar, hoje no nosso programa nós teremos dicas especiais sobre a gastronomia de Cascais, imperdível, hein? Principalmente para você, cliente do Mundo Áfia, que estará com a gente nesta edição em Portugal. Vai ser bom demais! Vai ter muitos pimbas, pode ter certeza disso, tá? Espero que todos vocês tenham tido um ótimo fim de semana e que essa semana seja muito abençoada. Vamos para as manchetes de mais um Notícias Áfia. E no Brasil brasileiro, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ninguém para o Botafogo. O Fogão vence clássico contra o Fluminense e segue na liderança da competição. Destaques também para as boas vitórias de Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio. Áfia na Europa destaca o título do Manchester City, tricampeão da Premier League. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid tropeçam. Na Itália, destaque para a goleada do Milan. Na França, com 2 gols de Mbappé, o Paris Saint-Germain sai de campo com a vitória. E em Portugal, teve clássico e o Sporting adiou a conquista do Benfica. Das 5 da bola, vamos destacar os times brasileiros que jogam neste meio de semana pela Taça Libertadores da América e pela Copa Sul-Americana. A CBF, com o fim da Champions League, deve definir o novo técnico da seleção brasileira. Atacante brasileiro, infelizmente, é vítima de racismo na Espanha. E o Brasil estreia com derrota no Mundial Sub-20 na Argentina. Brasil brasileiro destaca a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e ela começou no sábado em Salvador com empate. Bahia 1, Goiás também 1. Bahia saiu na frente com o Everaldo e o Goiás empatou com o zagueiro Bruno Melo, ex-Corinthians, ex-Fortaleza. Também no sábado, o América Mineiro venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, 2-1 para cima do Fortaleza. Os gols do Breno e do Felipe Azevedo. O gol do Leão do Pici foi do Tomás Pochettino. Já o São Paulo goleou o Vasco da Gama por 4-2 no Morumbi. Estava 2-2 até os minutos finais, quando o São Paulo marcou 2 gols seguidos, né? Os gols do Tricolor, Caleri, Rodrigo Nestor, Beraldo e Juan. Para o Vasco marcaram Barros e Matias Galharza. Detalhe, hein? Dorival Júnior, 5 vitórias e 4 empates nos 9 jogos que ele já comandou São Paulo. Está invicto o treinador. Tivemos também no Couto Pereira o Coritiba, que ainda não venceu no Brasileirão, perdendo de virada para o Atlético Mineiro por 2-1. Saiu na frente com o Robson, mas o Atlético que poupou boa parte dos titulares, pensando no jogo contra o Atlético Paranaense na Libertadores. O Galo Mineiro empatou com o Ioran e acabou virando no finalzinho com um gol de pênalti do Hulk. No clássico carioca do Engenhão, a torcida compareceu em peso e o Botafogo bateu o Fluminense por 1-0. Gol do zagueiro argentino Vitor Cuesta. Assistência de Tiquinho Soares. Tá demais nesse Campeonato Brasileiro o Tiquinho Soares. Em Bragança Paulista, fazia tempo que o Red Bull Bragantino não vencia, hein? E bateu o bom time do Atlético Paranaense por 2-0. O primeiro gol do Eduardo Sacha e o segundo do Thiago Borbas. Santos e Palmeiras, o único 0-0 da rodada, um jogo bastante equilibrado na Vila Belmiro. No domingo à tarde, Maracanã lotado e o Flamengo ganhou do Corinthians por 1-0. Detalhe, o zagueiro Léo Pereira acusou uma lesão no fim da partida. Como o Flamengo já tinha feito as 5 alterações, o técnico Jorge Sampaoli colocou o Léo Pereira de centroavante
E aí veio o cruzamento da esquerda do Everton Cebolinha, ele pimba de cabeça, marcou o gol da vitória do Flamengo 1-0 para delírio dos milhares de torcedores do Mengão que compareceram neste jogaço no Maracanã. E à noite, Grenal, Luis Soares arrebentou, hein? Um gol, uma assistência, o Grêmio ganhou do Inter por 3-1, complicando de vez a situação, a permanência de Mano Menezes no comando do Colorado. Luizito Soares, o volante paraguaio Vila Sante e o Bitelo marcaram para o Grêmio. No finalzinho, o Johnny descontou de cabeça 3-1, foi o placar final. Nesta segunda-feira, a rodada será completada com o jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. E a diretoria do Cruzeiro está brava porque solicitou a Arena Independência, só que o jogo será em Sete Lagoas e não foi possível o Cruzeiro jogar no campo do América. Na classificação, os 4 primeiros, Botafogo líder, 18 pontos. Palmeiras em segundo com 15. Em terceiro, empatados com 13 pontos, Fluminense e Atlético Mineiro. Se o campeonato terminasse hoje, cairiam Corinthians com 5, Cuiabá e América Mineiro com 4 e na lanterna, o Coritiba com apenas 2 pontos conquistados. Você quer bola na rede, né? Então acompanhe o que de melhor aconteceu nesta 7ª rodada do Brasileirão. Teve cada pimba. Bola na rede, acompanhe. Na Europa, a gente começa destacando a Premier League, até porque o Manchester City conquistou o tricampeonato e olha, entrou em campo campeão, né? Até porque pela 37ª rodada no sábado, o Nottingham Forest dos ex-palmeirenses Danilo e Gustavo Scarpa acabou vencendo o Arsenal por 1-0. Desta forma, o Manchester City foi campeão antecipado. E a festa foi linda, né? A torcida estava em êxtase com a equipe que conquistou seu 9º título inglês. E olha, a festa foi completa, porque o Manchester City venceu o Chelsea por 1-0, o gol do argentino Julián Álvares. Tricampeonato de Pep Guardiola e de Kevin De Bruyne, esse meia belga que joga o fino da bola. Tivemos também pela Premier League o empate entre Liverpool e Aston Villa, e o jogo teve e marcou a despedida do brasileiro Roberto Firmino pelo Liverpool. E o gol foi dele,
foi mais legal ainda, né? Porque os jogadores fizeram aquele corredor pro Firmino entrar em campo, a torcida aplaudiu demais o centroavante brasileiro. Então, fim de linha pro Roberto Firmino com a camisa do Liverpool, onde ele é ídolo. Tivemos também o Manchester United batendo o Bournemouth fora de casa por 1-0, gol do brasileiro Casemiro. E o Tottenham, que em casa perdeu para o Brentford por 3-1, mas teve gol dele, do centroavante Harry Kane. Então, Manchester City, campeão, 88 pontos. Arsenal em segundo, 81. Em terceiro, empatados, Newcastle e Manchester United com 69 pontos. Campeonato Espanhol, 35ª rodada, o Barcelona já é o campeão. E, é claro, de folga, relaxado, o Barça jogou em casa contra o Real Sociedad, que faz um brilhante campeonato espanhol, né? Brilhante. E o Real Sociedad venceu no Camp Nou pelo placar de 2-1. O gol do Barça foi de Robert Lewandowski. Quem perdeu também foi o Real Madrid. Foi derrotado pelo Valência 1-0. O gol foi marcado pelo Lopes, infelizmente. Casos de racismo, daqui a pouco a gente vai destacar nas 5 da bola. E o Atlético de Madrid, que fez 3-0 em cima do Osasuna, teve gols de Carrasco, Níguez e também Correia. Na classificação, o Barcelona campeão, 85 pontos. O Atlético de Madrid é o segundo com 72. Em terceiro, o Real Madrid com 71. E na quarta posição, o surpreendente Real Sociedad com 65 pontos. Vamos falar do campeonato italiano em sua 36ª rodada. O Napoli já é o campeão, mas fez o clássico contra a Internazionale e acabou não deixando por menos em grande fase. O Napoli venceu pelo placar de 3-1. Os gols foram marcados por Anguissa Di Lorenzo e também o Gaetano. Destaque para o Milan, que goleou a Sampdoria pelo placar de 5-1, com direito a 3 gols do francês Giroud. A Udinese em casa perdeu para Lazio por 1-0, o gol foi do Immobile. E nesta segunda-feira teremos o complemento da rodada com 2 jogos. A Roma recebe a Salernitana e o Empoli mede forças contra a Juventus de Turim. Napoli lidera 86 pontos, em segundo a Juventus com 69, em terceiro Lazio com 68 e na quarta posição a Internazionale com 66. Campeonato francês, 36ª rodada, e o Paris Saint-Germain venceu fora de casa o Auxerre pelo placar de 2-1, com 2 gols do atacante Mbappé. O Lorient em casa perdeu para o Lens por 3-1 e vitória do Lyon contra o Monaco por 3-1. Então, no campeonato francês, Paris Saint-Germain lidera com 84 pontos, o Lens está em segundo com 78, em terceiro Olympique de Marselha com 73 e em quarto Monaco com 65 pontos. Campeonato Português, 33ª rodada, quase que o Benfica conquistou o título antecipado da competição. Disputou o clássico contra o Sporting e empatou por 2-2. Os 2 gols do time da casa foram marcados por Trincão e o jogador Diomandé. Aí é o seguinte, o Arnes acabou marcando o primeiro gol do Benfica e aos 49 do segundo tempo o Neves deixou tudo igual, 2-2, Sporting e Benfica. Melhor pro Porto, hein? Porque o Porto, jogando fora de casa contra o Famalicão, goleou por 4-2. Detalhe, 4 gols do Taremi. Que grande centroavante que é esse jogador, hein? Joga demais. O Boa Vista com Braga empataram por 1-1. Detalhe, o gol do Braga foi também nos acréscimos. Então, no Campeonato Português, nós temos o Benfica na liderança com 84 pontos, o Porto em segundo com 82, 2 pontinhos a diferença só. O Braga é o terceiro com 75 e na quarta posição o Sporting com 71. Às 5 da bola, a gente começa destacando a Taça Libertadores da América.
7 times brasileiros entram em campo neste meio de semana pela 4ª rodada da primeira fase, hein? Já tem jogo decisivo. Teremos nesta terça-feira o Clássico Brasileiro no Mineirão. A partir de 7 horas da noite, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense. Na quarta-feira, às 7 da noite, o Palmeiras viaja para o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño. Um pouquinho mais tarde, 21h30, haja coração, e o Corinthians, que ainda não venceu sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o timão encara o Argentino Júnior em Buenos Aires. No mesmo horário, o Flamengo enfrenta o Nublense no Chile. Na quinta-feira, mais 2 jogos, às 7 da noite, o Fluminense viaja para a Bolívia, na altitude de La Paz, para enfrentar o The Strongest. O Fluminense lidera o seu grupo. E às 21 horas será a vez do Internacional de Porto Alegre, que segue no momento conturbado com o Mano Menezes, encarar o Metropolitano na Venezuela. Pela Copa Sul-Americana, também 4ª rodada, e mais 7 brasileiros estarão em campo neste meio de semana. 3 jogam nesta terça-feira, às 7 da noite. O Goiás recebe na Serrinha o Universidade de Quito. Às 21 horas, América Mineiro contra o Defensa e Justiça. Jogo na Arena Independência. E às 21h30, o São Paulo encara o Puerto Cabello. Jogo marcado para a Venezuela. No primeiro turno, São Paulo venceu no Morumbi por 2-0. Na quarta-feira, outros 2 jogos. 7 da noite, Arena Castelão estará assim, ó, para Fortaleza e São Lourenço. Faz uma grande campanha na Sul-Americana, o Leão do Pici. E às 21 horas, o Santos encara o Audax Italiano no Chile, completando a Copa Sul-Americana na quinta-feira. Mais 2 jogos, ambos às 21 horas. Na Bolívia, o Red Bull Bragantino enfrenta o Oriente Petroleiro e o Botafogo encara o César Valerro. Nosso terceiro destaque vai para o Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Argentina. A seleção brasileira estreou com derrota, perdeu para a Itália por 3-2. No primeiro tempo, os italianos abriram 3-0 no placar. O Matteo Prati fez 1-0 e o Cesare Casadei os outros 2 gols da seleção italiana. O Brasil reagiu no segundo tempo. Os comandados do técnico Ramon Menezes fizeram o primeiro gol com o Marcos Leonardo, atacante do Santos, e o mesmo Marcos Leonardo fez o segundo. Talvez, se tivéssemos mais um tempinho aí, talvez o Brasil conseguisse o empate contra a Itália. 3-2, o Brasil perde na estreia e agora na quarta-feira encara a República Dominicana e no sábado pega a Nigéria no fechamento da primeira fase. Esta derrota na estreia não estava nos planos do treinador brasileiro. Falando em brasileiro, vamos falar de Vinícius Júnior. Infelizmente, o ex-atacante do Flamengo está vivendo um inferno astral na Espanha, né? Todo jogo é vítima de racismo e não foi diferente nesse fim de semana na derrota do Real Madrid para o Valência por 1-0. O Vinícius Júnior chegou a apontar na arquibancada o torcedor que infelizmente o chamou de macaco. Ele vem sendo perseguido pelas torcidas adversárias e não é de hoje. E aí ele identificou o torcedor, acabou se estranhando com o goleiro do Valência, foi expulso nos acréscimos e ele usou as redes sociais para dizer que ele vai até o fim e deixou em aberto seu futuro no Real Madrid ou até mesmo na Espanha, né? Infelizmente, está vivendo um momento muito ruim o Vinícius Júnior, né? Isso fora de campo, porque dentro de campo ele tem feito a diferença, tem feito grandes partidas pelo Real Madrid, tem marcado gols, né? Mas infelizmente os torcedores rivais o têm como um alvo. Isso eu digo, infelizmente, é de cortar o coração, né? Racismo não, pelo amor de Deus, racismo não. E a gente completa às 5 da bola com o fim da Champions League. Eu acredito que nesta semana, ou no mais tardar na próxima semana, a CBF deve confirmar o novo técnico da seleção brasileira para o lugar do Tite, que se despediu após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar. Sobre Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, que acabou perdendo a classificação para a grande decisão da Champions League
para o Manchester City com a goleada por 4-0 na Inglaterra, o Carlo Ancelotti deixou bem claro que ele tem a intenção de continuar comandando o Real Madrid. Ele vai ter uma conversa com a diretoria, ele quer estender o seu contrato, mas a CBF ainda sonha com esse treinador para ser o substituto do Tite. Vamos aguardar. Por enquanto, a seleção segue sem um treinador. E assim completamos mais um Notícias Záfia. Muito obrigado pelo seu carinho. Espero que você tenha gostado e aprovado o nosso programa. Uma abençoada semana para todos vocês. E é claro, hein? A bola vai rolar no próximo fim de semana. Na segunda-feira que vem, já teremos a primeira rodada da Copa Áfia Portugal em Cascais. Todos os jogos serão mostrados ao vivo pelo nosso canal do YouTube Áfia Soccer. Se você não é inscrito, tá perdendo tempo, meu amigo. Se inscreva lá para você não perder um detalhe sequer da competição. E como eu prometi no começo do Notícias Áfia, tá dando água na boca. Veja só as dicas de gastronomia de Cascais. O vídeo bem feito pela nossa produção. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta na próxima. Boa semana. Pimba! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!